E por que um tamanho tirania num lugar você esperar 70 anos para mudar toda essa estrutura? O tempo histórico. Muito tempo, né? Muito tempo tem um lugar com a população que está tão indignada, né? Tá tão Mas também durou pouco, aqui. né? Outra tirania se estabeleceu, né? Agora. O país se fechou novamente, nos anos 90 tentou se abrir de uma maneira muito torta, né? Você acha hoje que muito errada. O russo, ele não concorda com Putin dentro da Rússia? Como assim? Eles não, a situação é mais complexa. Eles enxergam o Putin como um tirano? Eu acho que a população russa hoje apoia Putin. Não tem outra opção, né? Não sei se é questão de opção. Então, a Rússia não pode sair, por exemplo. Porque quando a pessoa não está contente, por exemplo, a gente vê uma demanda gigantesca, a gente viu de venezuelanos saindo da Venezuela e vindo para o Brasil, em jornadas, né, de caminhada extremamente cansativas. Mesmo assim, aconteciam. E quantos milhões de russos saíram nos últimos 25 anos? Então, existe isso? Eu não sei. Eu fui um dos primeiros, né? Mas até hoje isso acontece? É porque me Putin parece... foi eleito em março de 2000, eu saí em dezembro. E você tem familiares e pessoas lá ainda? Sim. Como que é a vida deles lá? O que eles te falam? O que mudou ou nada mudou? Meu irmão, ele é engenheiro mecânico, a esposa dele é uma bancária. Tem vida normal. Eles entendem tudo. Toda essa narrativa contra a Ucrânia, tudo. Claro que eles não concordam com isso. Mas tem que ficar quieto. A Ucrânia, a narrativa não é uma posição realmente necessária, vamos pensar. De soberania, porque a OTAN queria chegar ali próximo. Soberania? Como assim soberania? De defesa do próprio país. Fronteira russa, né? Não, como assim? Você defende fronteira invadindo porque outro país? Havia um acordo de que... havia um acordo de que, por exemplo, a OTAN não colocaria bases ali dentro da Ucrânia. E aí se manifestou de que isso aconteceria. Não havia esse acordo. Houve sim. Não havia esse acordo. Houve um acordo entre as partes Putin, assinadas. quando ele foi eleito em 2000... União Soviética e os Estados Unidos, no finalzinho ainda. Não tem nenhum documento. Não tem documento. Tem um acordo que foi assinado. Então procura. Eu mando para você a frase de Lenin, você manda para mim esse acordo. Combinado. Não, os dois mandam para a gente que nós vai pôr no Instagram. Não tem que a galera que está assistindo vai ver o... Não, porque é um assunto muito remoído ultimamente, né? E a gente sabe que não é verdade, não houve nenhum acordo sobre isso. Mais que isso, Putin, quando ele foi eleito em 2000, em março de 2000, o que fazia parte do programa dele, nos próximos anos, caminhar para a Rússia entrar na União Soviética, na União Europeia e na OTAN. Putin tinha conversas pessoais com os líderes da OTAN. Sim. Isso foi confirmado. Tem uns nomes das pessoas da OTAN que ele conversou. Ele falou, vocês podem convidar a Rússia, poderiam no futuro convidar a Rússia para a OTAN? Eles responderam, a OTAN não convida ninguém. Os países se candidatam, a iniciativa é do país, nunca é da OTAN. A OTAN nunca toma iniciativa para convidar alguém. Falou, então, se o senhor pretende fazer isso, então se candidata, a gente vai ver o processo. E mais tarde, durante os anos 2000 até, acho que 2015 mais ou menos, a famosa afirmação de Putin, quando ele foi perguntando se a Ucrânia, por acaso, resolver entrar na OTAN, o que você acharia? Falou, não tenho nada para achar isso. É um país soberano, ela entra onde ela quiser. Então, essa coisa de OTAN já foi inventada depois da invasão da Rússia na Ucrânia. Mas Putin, então, flertou com a OTAN. Putin flertava com a OTAN. Sim, isso é um fato conhecido na Rússia. Ele falou assim, uma das metas era, quando ele entrou, falou que em 20 anos a Rússia vai atingir o nível de Portugal. Porque Portugal naquela época era o último país pelo PIB por capita na Europa. Portugal, você falou, sim, eu não prometo milagres, né? A gente não vai virar uma Alemanha, uma França em 20 anos, mas
Portugal, sim, em 20 anos a gente vira. Ou seja, o vetor dele era totalmente europeu. Fazer parte de todas as estruturas internacionais. Tá, então, e o que é então a realidade da Rússia com a Ucrânia? O que é que está acontecendo ali? Invasão. Mas para que propósito? Não, ele quer controlar a Ucrânia. Ele não aceita ter a Ucrânia como país independente. Soberania, vocês falam soberania, mas que está em questão não é soberania da Rússia. Ninguém ameaça a soberania da Rússia. É soberania da Ucrânia. Na verdade, ele vê a Rússia e a Ucrânia como um lugar só. Né? Basicamente, sim. E é o mesmo povo, né? O mesmo idioma. Não, ele que acha. Como assim mesmo idioma? Não é? Não. É? Não, tem idioma ucraniano, tem idioma russo. Não, tá, mas mas na Ucrânia também se entendem tem... ali, ou não? Pelo menos é o que venderam para mim, entendeu? É o mesmo povo, é o mesmo lugar. É como se fosse, sei lá... É igual a China, a China continental, Hong Kong, Taiwan, né, Hong Kong, Macau, apesar que Macau eles falam português. O chinês de Hong Kong é diferente também do chinês da China continental. Taiwan, mas cantonês, a China vê tudo como uma China só. A Argentina, Uruguai? A China vê tudo como uma China só. E a Alemanha e a Áustria, como fica? A mesma língua, né? No caso da Rússia e Ucrânia, não é a mesma língua. Mas a língua não é. A América Latina, a metade da América Latina deveria ser um país só, então. A Argentina tem direito de invadir o Uruguai defendendo a soberania argentina? Não, igual os Estados Unidos também não tem direito de invadir a Venezuela, não tem direito de invadir o México, não tem direito de invadir a Groenlândia. A língua nunca é. Mas acaba que faz parte do jogo geopolítico. Eu até entendo que você não quer invasão, mas isso acontece. Né? E no caso da Rússia e da Ucrânia, eu vejo que Putin quer uma unificação para evitar que os Estados Unidos entrem ali dentro e comecem a mandar ali. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Ele que quer entrar. Tanto é que os Estados Unidos fez isso. Hoje a Ucrânia está totalmente... Hoje não, né? Porque os Estados Unidos vazou. Mas ficou anos aí na mão dos Estados Unidos, né? Como assim? Nas mãos dos Estados Unidos? Que sentido ele ficou nas mãos dos Hoje Estados a maior Unidos? parte dos empréstimos direcionados para a manutenção dos custos na guerra da Ucrânia estão sendo mediados com acordo de concessões de terras raras da Ucrânia. Aqui é que não é nada. Não tem essa coisa de terras raras. Zelensky vira e mexe, tá lá pedindo benção pro Trump. Pix do Trump, né? Trump, me ajuda, Trump. Não, gente, Paul tá morrendo. Você está rindo aqui, me ajuda. Que é isso? Não tô rindo de morte, não. Não, ele não tá lá porque ele quer que Pix pra ele. Ele tá salvando o povo dele. Que foi invadido. Não, se ele quisesse salvar o povo dele, já tinha tirado a Ucrânia da guerra, porque é uma guerra... De que forma? Assinando os termos propostos pelo cessar-fogo, pela Rússia. A Rússia não aceita nada? Porque a capacidade de defesa da Ucrânia em relação ao exército russo desde sempre foi muito menor. A mídia tentou vender a ideia de que a Ucrânia faz 4 anos que a Rússia não consegue avançar. Né? O governo ucraniano está mandando idoso, jovem de menos de 18 anos, está contratando mercenário brasileiro. É uma guerra perdida. É porque hoje a maior parte da plataforma econômica da OTAN é feita a partir da exportação de armas. Então, desde que a União Soviética acabou, né, com a ascensão da OTAN ali nos anos 90 como parece que vocês ficariam felizes se a Ucrânia perdesse. Hegemônica. Não, eu fico... Vocês ficam rindo aqui. Eu mantive sereno o tempo todo. Aí. Feliz eu fico se os Estados Unidos se fuder. Aí eu fico. É a única coisa que eu fico. Os Estados Unidos é uma das fontes, né? Não é fonte muito confiável ultimamente. Né? A Europa está dando bem mais. Em termos de porcentagem de PIB, os países pequenos da Europa estão dando bem mais apoio da Ucrânia, como Letônia. Porque eles sabem que eles serão os próximos, né? Porque na realidade, se a Ucrânia perder. É que na realidade ali, aquela hegemonia euroatlantista da OTAN, que se consolidou no final dos anos 90, que era a hegemonia dos Estados Unidos pós-Guerra Fria,
ela se consolidou principalmente com os Estados Unidos sendo o maior fornecedor de armas para a OTAN, como grande exportador. Isso sim. Os programas econômicos dos países europeus diminuíram os investimentos internos na indústria da defesa, mas aumentaram o percentual de compras de armas dos Estados Unidos. Fora a questão energética, que eles não têm mais acesso às mesmas usinas nucleares e estruturas produtivas, né? Tanto que um dos grandes problemas dessa guerra para a Alemanha foi, por exemplo, a Alemanha depender da importação do gás russo. Sim. Mas aí depois que é isso, acho que a guerra da Ucrânia é um desses momentos decisivos que marca o cenário de uma disputa imperialista, né? Eu acho que o que a Rússia está fazendo nesse contexto é uma guerra de invasão defensiva diante dessa ofensiva, dessa ameaça que a OTAN foi constituindo, né, ao longo dos anos. E assim, eu não acho isso bom e legal, eu não acho isso legal. O fato é que é uma análise do que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então, mas só baseando então Não, a invasão defensiva, vocês têm que destacar isso. Eu acho que é um momento forte da nossa conversa. Uma invasão defensiva. A Rússia já mostrando que tem força para se defender. E a Ucrânia, né, até depois da sua análise aqui, a gente entendendo que ela não tem força militar, bélica, estrutural para suportar a Rússia já mostrando a força que tem. Não seria a hora de o acordo ser baseado somente no seguinte, não tem OTAN e está tudo bem? Porque você me falou que a Ucrânia não aceita as propostas, assim, não assina a proposta, o acordo de paz. A Rússia que não assina. O Vladimir me diz que a Rússia não assina. Não, porque a Rússia exige, no momento, 4 territórios que ela nem conquistou ainda. Ela quer que a Ucrânia passe, ou seja, tem uns ucranianos morando lá nas regiões, várias cidades, né? E o governo ucraniano tem que passar aquilo para a Rússia, né? O que é isso? Então, a Rússia não quer assinar. A Rússia não vai assinar. Querem saber? A Rússia não quer assinar nenhum acordo e ela não vai assinar nenhum acordo. A Rússia quer o território. Não, a Rússia quer controlar a Ucrânia inteira. A Rússia quer Kiev. Nessa guerra, então, a Rússia quer um governo marionete em Kiev. Desde o começo isso foi se a Rússia é tão má assim, por que Putin não vai com força total, não mata todo mundo e pega o território para ele? Não, ele tentou fazer isso. Tentou? Se eles ele quiser, queriam ele uma faz. semana. Se ele quiser, faz. Não, eles estavam indo para Kiev. Arma, tem muito mais eles estavam em subúrbio em Kiev em 2022 e não conseguiram tomar. Também não faz sentido. Mas eles falam tudo, né? Porque Putin não quer matar o povo que ele acredita ele já matou lá. Todo dia ele está matando. Eu acompanho canais de Telegram ao vivo. Toda semana ele manda um foguete que destrói lá um ônibus com civis, um prédio em Odessa, em Kharkov, em Kiev. Ele não quer matar. É tudo que ele está fazendo. Mas o que não falta na Rússia hoje é arma, Vladimir. Se o cara quiser realmente acabar com a guerra, ele manda um míssel lá que destrói lá tudo. O cara tá mandando drone, tá mandando... Não, ele tá no mísseis. Tá destruindo, no momento, a Ucrânia com tá todo vivendo... o potencial que a Rússia tem? Não, mas ele não quer destruir o negócio. Não é. Ele quer, de acordo com o Vladimir, ele quer conquistar, ele não quer destruir. Ele quer conquistar. Exatamente, ele não quer acabar com a Ucrânia. Qual é o seu argumento? Que Putin é um bonzinho, só quer espetar um pouco, né? Matar umas criancinhas aqui e ali, mas ele não quer matar todos. Não tem bonzinho, não tem bonzinho. Mas qual é o seu argumento? O meu argumento, sim, ele quer anexar a Ucrânia na Rússia, ele quer voltar a ser ao mesmo território que era na União Soviética, igual vários outros países querem, igual Israel. Global de mandar em tudo, mas é imperialismo, não, é expansão territorial. É o jogo do mundo, igual Israel faz com Gaza, que quer fazer a grande Israel. Cara, mas você falou a frase que eu não queria fazer, mas tem semelhança. Israel e Gaza com Rússia e Ucrânia. Tem, muito maior, sujigando pequenininho, pequenininho. Não, o que acontece na Palestina é guardadas as proporções. Não, é um genocídio até em termos... programáticos. Exato. No caso de Israel, Israel quer anexar o território e quer exterminar a população. Tanto é que eu falei que eu nem queria falar sobre isso porque não é tão simples assim. Vocês prometeram falar da União Soviética, né? Vocês querem me levar para o Israel? Eu
Não me deixam falar nada do Israel. Só tá fazendo Vocês vão se arrepender. Só uma digressão. Se eu começar a falar do Israel. Não, só tá fazendo algumas análises aqui com vocês, né? Mas eu acho que o que Putin quer fazer com a Ucrânia é anexar a Ucrânia. Saudores pós-imperialistas. Tentando ter o menos possível de baixa de civis, tudo. Ah, tá tendo baixa de civis? Tá, por quê? Porque tá tendo resistência por parte do Zelensky. Se Zelensky aceitar a negociação que já foi próxima. Zelensky? Resistência do povo ucraniano. Resistência parte de Zelensky. Por que quando os russos pegam lá, os ucranianos vão agradecer soldados russos? Eu já vi vídeo de ucraniano agradecendo os soldados russos. Agradecendo como assim? Agradecendo por estarem livres, por voltarem para a Rússia. Você já viu a troca de prisioneiros russos e ucranianos? Não vi. Procura na internet. Compara os russos que estavam presos na Ucrânia e estavam voltando para a Rússia. O tipo físico, né? A cor da pele. E os ucranianos que estavam presos na Rússia, em que estado eles estavam voltando? Isso vai tirar a sua dúvida. Essa coisa de agradecer. Não sei onde você tirou esse agradecimento. Acho que vocês não acompanham muito bem. Eu vou te mandar o vídeo. Esse caso. Porque o que a gente vê é difícil até contar. Tem, por exemplo, os presos ucranianos que voltaram para a Ucrânia, que tem aqui com como se chama aquela coisa que você quer? Ferro, né? Marcado. Ferro que os cirurgiões usam, né? Ele estava sendo operado por cirurgiões russos. E um médico russo, com ferro, escreveu aqui, Glória à Rússia, na barriga dele. Passou em todos os jornais ocidentais, né? Relato conhecido. Os mesmos jornais que falavam que a Ucrânia ia fazer uma contraofensiva vitoriosa contra a Rússia. Há mais de 4 anos. Em 3 dias ia acabar com a guerra. Mais 72 horas ia acabar a guerra. Não, você está duvidando dos relatos? Essa pessoa existe. Não está duvidando do relato. Não, porque toda vez que eu acontecem. algum fato, os mesmos jornais. Não, hoje eu vi ontem também um vídeo de soldados ucranianos jogando granada ali nos soldados russos. É porque na transmissão dessas notícias, dos eventos, e com certeza esses abusos e crimes de guerra acontecem por parte da Rússia, por parte da Ucrânia, isso acontece. A questão é que a linha editorial dos jornais aqui no Brasil, por exemplo, dominante, tem um lado que é muito mais pró-Ucrânia do que pró-Rússia. Eu nem leio editoriais, eu acompanho e ouvi pelos canais de Telegram, onde aparecem que os russos filmam ainda, né? Sessões de tortura. E tortura não é só dos ucranianos, né? Dos próprios russos que estão Mas eles falam que Zelensky é fascista pra caralho, né? Em 2014, quando o poder foi tomado no Euromaidan, teve o atentado à casa de Odessa. A casa do sindicato de Odessa. Conhece essa história? O que Zelensky tem a ver com isso? Não, ele foi não o porta-voz, né? Mas ele foi o grande representante dessa onda política. Ele nem estava na política lá. Não, nessa época ele já... Não, ele entrou na política depois. Não, ele entrou depois, mas em 2014 ele surfa no meio desse processo. Não, 2014, não, ele aparece depois. Não, vocês não conhecem a história, vocês queriam opinar sem conhecer os fatos? Não, ele aparece na história política da Ucrânia depois do Euromaidan, mas ele já era uma figura de referência para os ucranianos, já era conhecido. E ele adota esse discurso. Político. Não, como político, mas ele já era conhecido e ele adere já era uma figura pública, já. Já era uma figura pública. Ele era artista, comediante. Tá, mas a população conhecia ele, gostava dele. Mas ele não opinava sobre política, ele não fazia parte de nenhum partido. E depois ele adere. Mas em 2014 tem um atentado à casa do trabalhador de Odessa, do sindicato. Ele entrou em 2017, 2018. Sim. Não, aquilo é história mal contada, quem provocou o quê. Na casa de Odessa? Aquilo não é argumento para nada. O que aconteceu? Não, eu queria perguntar o que é que... Não aconteceu, pegou incêndio lá de um prédio. Houve uma manifestação de um lado, outra manifestação de outro lado, já não me lembro os detalhes, se eles entraram no prédio, o prédio pegou incêndio de forma misteriosa, ninguém entendeu quem provocou o incêndio.
nessa época, esse movimento do Euromaidan vai combater bastante algumas organizações de esquerda. Mas a propaganda de Putin não usa isso aos fascistas que incendiaram. Tanto que foi o próprio Zelensky que proibiu a existência de partidos de oposição na atualidade na Ucrânia. Em 2014 também foi proibido a organização do Partido Comunista Ucraniano, porque foi um dos movimentos do Euromaidan. E esse da atentado à Casa de Odessa foi de que na época você tinha vários grupos paramilitares de extrema-direita que depois vão ser englobados no Ministério do Interior, que é quem cuida do exército ucraniano, tipo Private Sector, nazista pra caralho, sim, que faz nazista não, nazista. Que faz o Stepan... Me explica uma coisa, nazista é o que nazista? Um povo superior e outro povo contra outros povos inferiores, é isso? Nazismo não, é isso, pessoas que se declaravam nazistas, que idolatravam o exército nazista. Não, o que é nazista? Nazista quer... O Stepan Bandeira não era nazista? Quer ser representante de uma etnia superior. Superior. No caso dos nazistas ucranianos, vocês acham que eles acham que a etnia ucraniana é superior à etnia russa? Mas pode achar isso. Pode achar, acho que isso não tem muito a ver com... Mas pode achar ou alguém acha isso? Pode ser qualquer coisa. Mas existe um ucraniano que acha que a etnia dele é superior à etnia russa? Existem muitos a história de muitos colaboracionistas ucranianos que lutaram ao lado dos exércitos alemães na Segunda Guerra. Em todos os lugares. O americano vai achar que ele é melhor. O general Vlasov era russo e também lutou junto com nazistas. Sim. Mas então, isso não é argumento para nada. Eu estou falando, o que é nazismo ucraniano? Nazismo é sempre alguma etnia contra outra etnia, né? No caso dos alemães, eram contra judeus, contra ciganos. E aquilo que se chama nazismo ucraniano é contra quem? Contra quais etnias? Estou entendendo nazismo? O que você está falando. Tipo assim, se existe um nazismo, tem que ser de um povo se achando superior a outro para tentar... Isso. Definição do nazismo, né? De nacionalismo. Exaltar superioridade de alguma nação, alguma etnia... comparando com outras pessoas. A plataforma ideológica era desse sentido particular. Na verdade, o nazismo é um movimento que faz parte de um englobamento de movimentos fascistas, né? Então você pode falar de fascistas ucranianos, por exemplo, ao invés de nazistas ucranianos. Porque o nazismo é um fenômeno particular da Alemanha, né? Sim. Que é a Mas fascista em que sentido? No sentido de defender o Estado forte, Estado tudo, não, Estado acima de tudo? Não, no sentido de... Na Ucrânia mas que isso? Vários ucranianos lutaram, por exemplo, na SS Galizien, né, que era um destacamento ali do exército nazista. Com vários russos. E eram pessoas que viveram naquela região ali. Porque na verdade então, isso é muito forte. Assim, eram pessoas reacionárias, né, conservadoras, que queriam evitar a ascensão dos comunistas ao poder, dessas organizações, como uma maneira de evitar a expansão da Revolução Bolchevique. Só que eu não sei para que falar o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial para justificar a invasão russa na Ucrânia agora? Porque eu acho que tá tudo ligado, assim, sabe? De que maneira? Não dá para você analisar a história pontualmente, assim. Não dá para você olhar só num período e falar, tá tudo explicado aqui. Você tem que ter uma visão mais ampla para você analisar todo o período, para você tirar as análises e conclusões. Então, o Putin invadiu a Ucrânia porque Bandera colaborava com Hitler. É isso? Não, eu acredito que Putin invadiu a Ucrânia primeiro por conta dos nazistas na Ucrânia, que tinha... Que nazistas na Ucrânia? Os fascistas na Ucrânia, tinha lá. Então, se tiver nazista no Uruguai, o Brasil vai invadir o Uruguai? Sim, porque ele considera que Rússia e Ucrânia é uma terra só. É uma terra só. E provavelmente depois que ele acabar, não estou falando se está certo ou se está errado. Não estou falando isso, tá certo ou está errado. Mas provavelmente ele vai invadir outros países depois de invadir a Ucrânia. Porque ele quer fazer uma unificação e voltar a fazer tudo aquilo lá do jeito que era. Então você nem precisa mencionar esse argumento de nazismo na Ucrânia. Pronto, você já falou. Ele quer invadir porque ele quer dominar aquilo. Não, mas desculpa seria isso. É igual... Só analogia, a gente não vai falar sobre isso, mas é tipo assim, é igual o Trump quando vai na Venezuela é para tirar um ditador. Na verdade não é, ele quer o petróleo.
Aí seria isso. Não sei. A desculpa do Putin é combater alguma coisa, mas o que ele quer é o território. E aí você tem um argumento de fundo da economia política. Que é isso. Essas tensões entre OTAN, Rússia, China, agora os Estados Unidos, é por conta da fase imperialista que a gente se encontra. Sim. Os capitais estão disputando espaços para onde entrar e precisam se realocar nesses lugares. Então é inevitável que a guerra aconteça. Essa é a questão. É inevitável porque uma hora esses poderes vão ser defrontados, mais cedo ou mais tarde, em algum lugar ou em outro. Você concorda com isso? Não concordo, mas é um fato consumado. Tá acontecendo. Sim. É o jogo político do mundo hoje. Né? Os países estão, cada um de olho num território ali para ocupar. E durante uma boa parte ali desse final do século XX, começo do século XXI, você tem uma hegemonia quase total dos Estados Unidos, da OTAN, dessa força política, e que ali a partir de 2010, 2012, quando você tem uma ascensão mais forte da Rússia e da China como economias mais robustas, né, um pouco mais fortes em sentido internacional, regional e internacional, aí essa hegemonia que estava consolidada há 20, 30 anos, ela começa a se esfarelar, Essa né? hegemonia acabou. Acabou. A China já é maior economicamente e militarmente China economicamente junto com a Rússia é vassalo da China. Pode até ser, mas você entende que China e Rússia juntos hoje são discrepantemente maior do que os Estados Unidos. Pode ser em comparação bélica, financeira, estrutural. E essa união precisa existir, até por questão de sobrevivência dos países, né? Na verdade, o que acontece é que essas uniões vão existir em torno da defesa dos interesses das burguesias nacionais e internacionais que estão articuladas ali. Não sei se é só em torno da burguesia, mas dos povos também. Por exemplo, estava pensando aqui, você pega... por que tantas sanções nesses países? Você consegue entender isso? Por que a Rússia tem tantas sanções em cima dela, se não me engano? Que ela invadiu a Ucrânia? De 1.000. Mas já tinha já. Antes de invadir a Ucrânia. Não, porque ela tomou o Crimeia em 2014. As sanções começaram em 2014. Porque antes de 2014 não tinha sanções. Na verdade rola um plebiscito na Crimeia para que a Crimeia pudesse fazer parte ali da Rússia. Bom, pelo menos é isso que é colocado nas fontes internacionais. Você invade península, né, e manda todo mundo votar. Sem presença lá das autoridades internacionais, ucranianos. E aí os Estados Unidos não aceita e começa a aplicar... Ninguém aceita. Aquilo é nulo. Juridicamente, aquilo é nulo. Aquele plebiscito. Esquece. E coisas de um dia para o outro. Invadimos daqui uma semana, um domingo todo mundo vai votar. Você tá frustrando todo mundo aqui, Nossa, Vladimir. Como? Tá difícil. Tá difícil, Vladimir viu? hoje te falar, velho. Tudo que a gente fala, você não concorda, pô. Vou te falar. Não. Eu vou ler alguns superchats e jogar o povo na conversa. Vocês façam pergunta, eu respondo. Não, mas aqui é sobre isso, tipo assim. E, claro, eu vejo aqui, às vezes, a indignação aqui do Gaiofato. E também vejo, e eu acho isso até interessante, o respeito dele, porque eu vi que várias vezes ele não concordou com o que você falou, e mesmo assim ele manteve, né? Assim, eu acho que várias vezes você queria falar, não é assim. E manteve um certo respeito, que é legal também, né? De não pontuar tudo para não virar uma discussão, um diálogo. É uma conversa. Não, cada um tem a sua trajetória, sua formação, sua visão do mundo. Isso é natural. Mas tem que falar, né? Não, claro, que o que a gente faz aqui é deixar todo mundo falar a sua verdade e o seu conhecimento. Quando a gente começa a calar, acontece aquilo que aconteceu na Rússia. Não pode calar, não. E cada um que ouve vai lá e tira a sua conclusão, pesquisa, o pessoal foi eliminando uma voz. Agora existe uma única voz na Rússia, né? A voz do Putin. Ninguém mais fala publicamente.